E aí, pessoal, tudo bem? Vou bater um papo sobre Diablo e as expectativas para amanhã. É, Umas reflexões bem aleatórias aqui, tá? Não necessariamente sobre o jogo em si, mas sobre a comunidade. Eu tava assistindo um programa de comédia, é, não era uma comédia stand-up, é uma comédia sitting down, do Lord Asmongold de Mãos, falando de Diablo. E E é engraçado, porque aí eu pensei assim, como que um cara desse tem 300k de visualizações de um vídeo em que ele fica 2 horas falando mal do jogo? Como que a gente explica isso? 300 mil visualizações de um cara explicando de maneira teórica e eloquente por que o jogo é ruim e por que ele não presta e por que a existência dele é uma imbecilidade em todos os aspectos, exceto por algumas coisas que ele reconhece e que é inteligente, mas isso é muito pouco perto de tudo que existe. É, e, e a conclusão que eu cheguei é que a vida do americano tá uma merda mesmo, comparado com o que já foi. E o americano, ele se fode o dia inteiro de trabalhar, vive com medo de ficar doente, porque ele vai sair endividado para sempre pro resto da vida dele. E ele tá vendo a sociedade decaindo cada vez mais, ele não pode fazer nada a respeito. E, portanto, ele segue canais políticos, Fox News, que ficam 2 horas por dia explicando para ele por que o mundo que ele vive é uma merda e a culpa é do Biden, a culpa é do governador, a culpa é do prefeito, a culpa é de todo mundo porque é um bando de imbecil. Então a dinâmica da vida do americano hoje ela é 20 vezes pior que o brasileiro, porque o brasileiro ele vai e volta pro trabalho escutando a Jovem Pan, ou Fiat 247, ou um negócio assim, né? Ou o Jones, comunista. Você vai trabalhar fermentando ressentimento e volta do seu trabalho fermentando ressentimento. Por quê? Porque você gostaria que a sua vida fosse diferente do que é. Só que é todo mundo no trânsito querendo mudar a sociedade inteira e ninguém pensando no que pode fazer a respeito da própria vida. E aí, assim, não tem opções na minha vida, não consigo me divertir, não consigo prosperar na minha vida, e a culpa é de um filho da puta, de um arrombado que desenvolve negócio. E aí, assim, você tem grupos de influência que patrocinam a existência desses canais e que se beneficiam dele. Por quê? Porque o cara fica te vendendo a esperança de que vai ser diferente. Se você votar num determinado candidato, você acaba com essa palhaçada. E aí a sua vida melhora porque o outro candidato ele não é imbecil. E as pessoas elas se condicionaram a ficarem putas o tempo inteiro. E quando você vai pro trabalho, então, puta que pariu, meu chefe é arrombado, psicopata, abusivo, retardado, manda fazer umas coisas que não faz o menor sentido e eu não posso falar, porque se eu falar eu perco a porra do meu emprego. Então, quando eu vejo o Asmongold falando, eu vejo assim um público de um monte de criança, infantilizada mesmo. Minha vida é uma merda, meu presidente é uma merda, meu chefe é uma merda, minha família é uma merda, mas se eu falar no grupo da minha família que minha família é uma merda, eles me convidam pro dia de ação de graças. Então eu tenho que ficar quieto, eu tenho que engolir tudo isso. Então, porra, pelo menos no meu entretenimento, pelo menos no meu jogo, eu tenho que poder reclamar em paz. E aí o cara, ele se submete a jogar várias horas por dia e ele segue um canal de um cara que fica várias horas por dia jogando esse jogo e falando mal do jogo com propriedade. Você tá vendo como a nossa vida é uma eterna repetição de ciclos? É triste que, assim, se você fizer um vídeo para apontar as coisas boas do jogo e os lugares onde você pode se divertir dentro do jogo, você vai ser tratado como uma criança infantil, estúpida, cega, inocente, retardada porque não manja da matemática do negócio e não consegue reconhecer o quanto o negócio é ruim. Olha que interessante. Então, se você faz um tipo de conteúdo desse, você não consegue visibilidade
E aí, quando de repente você fala para as pessoas exatamente tudo aquilo que elas têm vontade, porque na verdade o jogo ele está sendo uma extensão da vida da pessoa. Fizeram um experimento social e esse experimento foi muito da hora. É, é, Colocaram um negócio na boca das pessoas e como eu li eu não consigo imaginar exatamente o negócio. Mas colocaram um negócio na boca das pessoas de maneira que a arcada aqui ela ficava fazendo uma careta e colocaram um negócio aqui que contraía o senho e mandaram as pessoas lerem notícias. E esse estudo ele é fascinante porque ele mostra que tem coisa que a gente é muito conduzido pelo nosso inconsciente. Então, quando você lê a notícia assim, ó, e deram notícias neutras para as pessoas, a imensa maioria que leu a notícia com viés negativo. Isso é ruim. Isso é ruim. Aí foram lá e deram outro negócio para as pessoas que elas ficavam assim, ó. Aí você tinha que ler notícia assim. E aí você lia a mesma notícia neutra, sem, com o mesmíssimo tom. E aí as pessoas tinham que julgar essas notícias. E aí o viés passou para massivamente positivo. Essa notícia é boa. Então, é uma merda que, assim, você não sabe o que é a PL das fake news. Você não sabe o que é reforma tributária. Você não sabe o que é a reforma. Mas o mero fato de você participar de um grupo onde as pessoas entendem determinada coisa como positiva ou negativa, já forma a sua opinião. Você sabe que é coisa de bandido. Você sabe que é coisa de filha da puta. Você sabe que é coisa que não presta. E a pessoa não lê. Não lê. Tanto que hoje o que mais se pergunta é: mas e a conclusão do Pet Notes? Qual dos dois? Eu preciso saber. Mas só pra saber, meu, porque jogar eu vou continuar jogando. De qualquer jeito. É interessante, assim, como funciona essa dinâmica. E aí agora, assim, finalmente falando sobre o... Então, uma das coisas essenciais para eu conseguir curtir esse jogo, para que ele tenha vida longa, não só pelo quanto eu gosto, mas pelo quanto a franquia é importante para mim. Eu tive que ensurdecer os meus ouvidos em relação ao que diz a comunidade. E eu acho um monte de defeito no jogo. Não significa que eu acho o jogo perfeito. Mas eu tive que parar de escutar o que as pessoas falam sobre ele, porque senão. Ahn, Agora, o que aconteceu ao longo da minha trajetória? Cara, eu lembro. Eu dropei 3 armas boas até hoje. 3 armas boas. Ahn, eu lembro até hoje que quando eu cheguei no nível 50, eu fui lá, fiz a quest e passei pro nível 3. Aí o Bola falou: Não, vamos fazer a quest lá do nível 4. Velho, os caras vão soprar em mim e eu vou deitar, não tem problema. A gente vai lá e vou conseguir te jogar no nível 4. Vamos lá, me jogou no nível 4. No momento da aula, principalmente quando a gente não tinha o teleporte para frente da DG, esse processo de ler o sigilo, abrir o sigilo, andar até a frente da masmorra, entrar e jogar num nível difícil pro ponto em que eu tô, é uma coisa inviável para eu dar aula para Gabriela, por exemplo. Eu não consigo fazer tudo isso e ainda manter uma conversa no ritmo que a nossa conversa exige que eu pense. Então o que eu faço? Eu abro o mapa e vou numa DG aleatória aqui. Então, essa DG aqui eu adoro. Essa outra DG aqui também é praticamente a minha casa aqui. E tem as minhas DGs favoritas. E aí eu ia lá. E tava muito difícil pra mim no nível 4. Mas tudo bem, porque aí ia pegando a mecânica dos mobs. Eu ficava lá uns 10, 15 segundos pra matar um bichinho. Mas beleza, eu tô aprendendo essa mecânica aqui. E aí, eu lembro que ainda no nível 50, fazendo uma DG dessa, eu dropei uma arma 719. E essa arma, ela mudou completamente a minha experiência, porque
Até então eu passava um perrengue danado pra matar os bichos. E no nível 50, com uma arma 719 de poder, eu comecei a ter resultados muito melhores. E aí, essa arma fez a minha felicidade até o nível 70, 60, 70. Que foi a arma. Deixa eu ver o nível de requerimento dela. Não, agora já subiu. Mas o. Eu acho que no nível 60 eu dropei uma arma 817. E aí, cara, essa arma 817 ela veio com status muito bons. E aí terminou de fazer a minha jornada completamente confortável. E aí, mais ou menos nessa época, eu descobri que o nível máximo de itens, que não os pica-grossa lá, ele é 820. E aí eu falei, pô, eu tô no nível 60, significa que no nível 100 eu não vou dropar item muito melhor do que esse que eu dropei no nível 60? Sim. É, Então, a gente já identifica alguns problemas aqui muito cedo, muito antes do jogo ser lançado. A gente já sabia que a matemática ia ser meio que de humanas. Porque para você colocar um jogador nível 100 e outro nível 10, e o cara do nível 10 ele tem a sensação de que ele tá dando dano numa PT, o negócio já não pode fazer muito sentido. E o cálculo de XP, ele também não pode ser é, completamente condizente com o XP de cada nível, porque senão vira Diablo 3. Senão você consegue 30 níveis numa masmorra só. Entende? E os caras, eles limitaram a coisa, e essas limitações fizeram com que essa matemática ela fosse de humanas muitas vezes inexplicáveis. E aí quando você olha para cálculo de resistência, você vê que tem um monte de problemas. E a questão inicial desse jogo é, a gente consegue passar por cima da falta de sentido da matemática desse jogo, a fim de se divertir com o jogo ou não. Ou seja, sendo o que o Asmongold gerou na comunidade? É, uma sensação de que estava todo mundo chegando no nível 100 e não estava dropando item melhor. E aí a pergunta é se o late game estava sem drop ou se o drop ele foi muito precoce e no nível 50, 60 você começou a dropar item do late game, mas masmorra muito noob. Porque a reclamação é, no nível 100 eu tô dropando coisa que eu dropava no 60. E talvez a pergunta seja, por que no 60 você estava dropando item de nível 100? Mas, querer que a empresa regule sobre isso acaba com uma coisa que fez a minha progressão ser uma delícia. Por quê? Porque eu usufruí durante 40 níveis da minha progressão um drop precoce que eu tinha. E aí, assim, quando eu tava no nível 97, 96, alguma coisa assim, eu dropei uma terceira arma muito boa, ligeiramente inferior à que eu tinha. Por quê? Porque até hoje, quem me conhece sabe que eu vivo chorando do colar perfeito, né? Porque eu dropei um colar 820 perfeito. Assim, com quatro ops, dos quais três eram perfeitos. Nível de poder maravilhoso, tudo do jeito que eu queria, eu só precisava roletar. E eu não tinha alma. E porque eu não tinha alma esquecida, eu deixei ele no cantinho pra farmar a alma esquecida no dia seguinte. Só que eu não joguei aspecto nele. E no dia seguinte eu acordei, esqueci do colar, fui, fiz uma dungeon, fui no ferreiro e mandei quebrar tudo. Aí o meu colar virou pó. E até hoje eu sou chato que chora por causa da porra do colar. Porque até hoje eu não tenho um colar melhor do que aquele que eu dropei. Eu dropei o item. E por que aquilo me doeu tanto? Porque no nível 60 eu dropei uma arma 817 para mim perfeita. Para mim perfeita. Pode não ser perfeita pro meta. Para minha experiência e para a maneira como eu pensei a minha build, essa arma ela veio maravilhosa. Então do nível 60 até hoje, e assim, se houvesse progressão depois do 100, eu já deveria estar no nível 140, 160, 180, quiçá 200, não sei quantas horas eu joguei. Eu joguei muito tempo para não ter dropado um item superior ao que eu tenho. Nossa, eu tava numa sala de itens esperando o Leandro. Agora que caiu, vocês escutaram o barulhinho aqui? Tenso. Ahn, Perdi até o meu raciocínio agora, droga.
Então, de acordo com a teoria marginal do valor relativo, esqueci o nome da porra da teoria lá, mas é basicamente a teoria da pamonha, do Clóvis de Barros Filho, que quando você volta de uma viagem de 5 horas de estrada, que você tá morrendo de fome, você passa ali no Riacho Grande e vê o rancho da pamonha, e você come uma pamonha, aquilo era tudo que você precisava na vida. Pamonha é o que mais você ama na vida. E aí você não aguenta e vai e pede outra pamonha. Só que na quinta pamonha, o que que aconteceu? Você entendeu, né, a curva da diminuição de valor relativo, que é se você dropa um item 820 e depois dropa um 819, ou você dropa um 820 com um status pior do que o teu, aquilo não vale absolutamente nada. O problema é que quando você está no nível 100, qualquer item acima de item 100 de poder de nível 100, né? Quando você é noob, se o seu set ele tá na média nível 100 ou 200, qualquer coisa acima de 250 é maravilhoso. E você vai ter uma sensação maravilhosa de progresso. E qual que é o problema desse jogo? Quando você fica full 820, com status muito bons, você tem quase certeza de que você vai grindar e que você não vai dropar nada melhor do que você já tem. E qual que é a reclamação recorrente e o que foi que gradualmente fez todos os jogadores sumirem? Do tipo, porra, é impossível dropar uma luva melhor que a minha, é impossível dropar uma arma melhor que a minha, é impossível trocar essa calça, porra, não dá pra trocar esse colar. Isso vira uma reclamação tão recorrente que aí você percebe que no dia seguinte o cara não entra mais. Por que ele não entra mais? Agora eu vou esperar a temporada. Isso é normal. Então o que aconteceu? Diablo deixou um monte de viúvas. Essas viúvas elas foram seduzidas por Poi, e o Poi, ao longo de 10 anos, desenvolveu e formatou essa nova comunidade que não consegue voltar para uma e nem tem que voltar para uma dinâmica de Diablo 2. A Blizzard lançou um jogo e ela já falou, ela deixou claro na última conversa de desenvolvedores, não com essas palavras, mas ela falou: a gente sabe que o jogo não é nosso. Quando eles disseram, não queremos fazer isso, mas se vocês pressionarem muito a gente para fazer, a gente vai fazer. Quando eles falaram, não pegaremos a mecânica da temporada e jogaremos no Eterno, mas se vocês quiserem e se vocês queimarem colchão para fazer isso, a gente vai fazer. Só que a gente vai dizer para vocês que se a gente fizer isso toda a temporada vai virar uma zona, porque aí vai ser tanto multiplicador que vai ser impossível controlar e deixar as pessoas ainda querendo alguma coisa. Mas se vocês esforçarem, a gente vai fazer. A Blizzard ela já disse, com todas essas expressões faciais e tons de voz, não com as palavras, que o jogo não é dela, que a comunidade vai decidir o que esse jogo vai virar. E a comunidade, ela tá formatada por jogadores que têm esse pensamento que foi uma evolução natural até os limites de onde podia ir esse estilo do RPG. Então, eu não vejo essa comunidade sobrevivendo com jogadores da pegada do antigo Diablo 2, não vejo. O Diablo 3 ele deixou de existir, ainda bem, porque corrigiram, mas corrigiram para uma coisa que está cheio de defeitos e com uma comunidade de expectativas de Path of Exile. E é por isso que, um mês depois do lançamento, estava todo mundo esperando a temporada. E é por isso que, depois do lançamento da temporada, as pessoas vão jogar cerca de um mês, vão chegar no limite, vão reclamar de falta de conteúdo e vão jogar outra coisa. Muito provavelmente vão alternar com Path of Exile e com outros jogos até o lançamento da nova temporada. Só que aí... E tudo bem, né? Então, quando veio o meu alívio, porque eu tava queimando o colchão e falando assim, porra, vocês estão sendo otário. E aí eu percebi, não, otário sou eu. Sou eu que tenho uma agenda insana dessa daqui, e eu quero ficar jogando Diablo em todas essas horas em que eu fico aqui. Sou eu que jogo muito mais do que a média e quero um jogo que me renda todas essas horas. E isso não é o normal dentro da nossa comunidade, e seria muito cruel que eu quisesse que a maioria dos jogadores do servidor jogasse tanto quanto eu para ter o que eu tenho. Não tem cabimento, mas primeiro, nunca foi isso que eu quis. Eu só fiquei chateado de ver um monte de gente trocando amarelo, insanamente, para concluir as suas builds, e depois reclamando por falta de conteúdo. E isso me deixou triste, porque na minha cabeça é um monte de gente usando o cheat hack de Age of Empires falando que o jogo não oferece desafio para ele.
aproveitando dos glitches, upando o máximo possível de XP, pegando o item no Discord e depois falando, porra, esse jogo não tem conteúdo, não consigo upar o meu char e eu tô frustrado porque eu não consigo melhorar minha gear. Porra, é claro que você não consegue melhorar sua gear porque foi muito rápido um processo de conseguir fazer isso, porque tava todo mundo dropando item late game muito precocemente. Agora, como que você soluciona? De acordo com Lord Demon's Gold, Lord Asmongold Demons, desculpe aí o nome do cara. A solução para isso é ter um nível 5 e itens 1000. Mas isso vai resolver o problema por quantos meses? Ou por quantos dias? Ou por quantas horas? Até todo mundo dropar um monte de coisa, todo mundo fazer intercâmbio de itens. Porque assim, cara, eu tô com uma arma 820. Eu dropo uma arma 819 com 0,1% a menos de dano. Pra que essa arma me serve? É lixo. Mas eu vou jogar ela no lixo? Não, porque eu sei que ela é boa. Eu sei que ela é boa. Então eu vou chamar outra renegada e vou falar, toma aqui o item. A hora que eu dropo uma espada e eu vejo que essa espada é muito OP, eu chamo o Bárbaro e falo assim, pega esse negócio aí do chão e vê se te serve. E aí o cara fala, puta que pariu, obrigado. De nada, velho, tamo aí. Porque essa é a natureza humana, aquilo que não me serve não tem valor nenhum, é lixo. Em vez de vender por feira, eu passo pro amiguinho. Aí, assim, arruinei a vida do amiguinho? Não, a progressão dele vai ser exponenciada e ele vai se divertir muito mais equipado. Só que garantia ele tem? Ele tem a garantia de que ele vai chegar no nível 100 e vai falar, porra, não dropa uma merda de uma espada que seja melhor do que essa porra que eu tenho. E, e aí, assim, parece que a gente vive numa sociedade em que ao invés de você chegar, ter uma pessoa pra te chamar e falar assim, cara, amadurece, velho. Você tá com uma das melhores armas do jogo e a chance de você dropar uma muito melhor do que essa aí é tão ínfima, mas tão ínfima, mas tão ínfima que o teu choro equivale a você vir e reclamar que você jogou na Mega Sena e não ganhou. Se a tua tia chegando pra você e falando, fiz 10 apostas na Mega Sena e não ganhei. Se você acha que essa mulher pode te encher o saco a semana inteira porque ela tá puta porque não ganhou, aí você pode dizer que você fez a mesma DG 100 vezes e não dropou o chaco que você queria. Dá pra ser mais infantil ainda. Dá pra reclamar dos caras que droparam, dizendo que eles não merecem. Né? Mas assim, ao invés da gente conversar e falar, cara, amadurece, você não vai dropar do jeito que você tá esperando que drope. Não, parece que é muito melhor que a gente faça uma congregação de pessoas putaças porque o jogo é uma merda. Uma congregação de 270 mil pessoas assistindo a missa. Então o que eu vejo? Eu vejo no Diablo um jogo muito bom, dentro daquilo que a natureza desse jogo permite que ele seja, só que estragado por uma comunidade que parece que quer fazer do jogo uma extensão da sua vida, onde ela precisa reclamar porque ela está insatisfeita e a reclamação dela não traz mudança nenhuma. Porque eu não acho que a Blizzard ela recebeu 270 mil e-mails de feedback. Isso aí. Ok. Agora o que a gente tem? A gente tem uma temporada que vai trazer uns corações. Aí você vai ver, assim, né? O Zé tava me comentando. Tem um coração ali que vai ser uma de todas as gemas que você pode usar no seu set. E ela no nível 2, e vai ter não sei quantos níveis, te dá 27% de attack speed. A gema. Uau. O que isso significa? Que se essas gemas vierem para esse jogo do jeito que ele tá, e lixoso do jeito que eu tô aqui, quando eu vou com o Júnior lá, se o meu controle estivesse funcionando, porque o meu controle quebrou semana passada, eu conseguiria fazer 75 tranquilamente, porque depois eu comecei a mexer noob e eu descobri que na verdade eu tava morrendo porque eu não tava conseguindo desviar. Não porque eu tô velho, os meus reflexos estão lentos, é porque meu joystick tinha quebrado e tava demorando para responder. Mas não tivesse o controle quebrado, eu conseguiria levar com ele 75 ali tranquilamente.
vem esses corações que vão me dar 27% de ataque speed no nível 2 em um dos itens que eu tenho, cara, não vai demorar, a gente vai estar fazendo isso aí reclamando por falta de conteúdo. Aí, o que a gente pode fazer? De acordo com o Lord Asmongold de Mons, a gente pode ter sigilo 550 ou o nível 6 de dificuldade, ou então você dá uma segurada. E aí, para que você tenha os benefícios das perks, que são muito potentes, você dá uma nerfada no dano base, para que com os multiplicadores dessas gemas que vão cair, você consiga ficar com uma sensação, uma ilusão de progressão e uma ilusão de ficar cada vez mais poderoso e de ter cada vez mais frutos do resultado do seu esforço de grindar e montar o seu set. Ou seja, para te dar essa sensação de te tornar muito poderoso, eles tiveram que dar uma nerfada para que você sofra no começo, para logo começar a bater muito forte, muito pesado, vendo de fato os multiplicadores de dano. Porque se eu tô fazendo, se já tem gente fazendo nível 80 tranquilamente, com as gemas nível 2 tá todo mundo fazendo 100, com as gemas no nível 5, 10, a pessoa não vai sentir diferença, porque ela vai estar dando hit kill na Uber Lilith e ela vai estar pegando esse sigilo 100 e vai estar lavando. Então esse jogo que foi entregue pra gente no beta, pra gente estudar com uma matemática de humanas, o que ele tá fazendo? Ele tá nerfando e falando assim, ó, vocês são tudo uns fracote na temporada, pra quê? Pra que com os drops dessa temporada, com itens melhores, com itens superiores e com gemas que vão exponenciar muito o dano de vocês, com isso tudo, vocês vão voltar a ter a sensação de serem extremamente poderosos. Mas, se você tiver preguiça de começar tudo de novo, você continua jogando no Eterno como se nada tivesse acontecido. Eles te dão as duas opções. Aí a gente tem uma congregação de 270 mil pessoas dizendo: eu não quero ficar nesse Eterno, eu quero ir pra cá, mas aqui tá ruim porque eu tô fraco. Olha que jogo bosta. Que jogo merda que é esse. Tem que mudar isso daí. A Blizzard é burra pra caralho. O Biden então nem se fala. Meu chefe, um arrombado. Minha vida, uma merda. Se divertir nesse jogo, impossível. Quando o problema tá em todo mundo, tá na hora de olhar pro espelho. Aí às vezes o problema é você. Aí você descobre uma build que você achou que inventou, vai numa DG específica, num nível específico e fala: caralho, que da hora ficar fazendo esse negócio aqui. Eu e o Júnior, a gente morrendo e dando risada, falando: puta que pariu, eu sou noob, errei, vamos tentar de novo, vamos. Puta, na próxima vez a gente consegue abrir outra aí pra ver. Sigilo pelo desafio, não pelo drop, pela diversão. Mas eu não me divirto desse jeito, cara. Dominó na praça. Jogo de FPS, FIFA, alguma coisa você pode encontrar na sua vida que te divirta. Se você já entendeu que Diablo não te diverte, você tá perdendo tempo. Aí cada vídeo que você assiste, e cada feedback que você dá, e cada hora que você joga, você só mostra que você é burro pra caralho. Você não devia nem estar aqui. É isso. Fausto tóxico pra caralho, puta que pariu.